Isso, beleza. Então, hoje nós vamos dar início, não, dar continuidade, né, na nossa aula, que é a nossa aula 2 de 4. E depois, no final da aula, eu quero comentar com vocês um projeto, uma ideia que eu estou tendo e que eu acho que vocês vão adorar. No final, eu vou comentar com vocês. Eu acho que vocês vão adorar o que eu tenho, uma proposta para fazer para vocês no final da aula, tá bom? Então, nós vamos iniciar nossa aula 2 de 4, né? Dos nossos ciclos repetitivos. Porque existe um padrão emocional que sustenta esse ciclo de repetições, repetições. Semana passada já caiu algumas fichas aí, né? A gente já consegue saber, né, que anotaram, que tirou, que buscou na caixinha, algumas coisas assim. Então, nós vamos ter que ver o que é que padrão emocional que está sustentando. Então, na medida do que eu for falando aqui, vocês vão prestando atenção, vão cair nas fichas e ver que padrão. Nossa, é esse o padrão? Anota. Mesmo que pareça estranho, anota. Porque às vezes um insight, uma fala, uma palavra vai te buscar num padrão lá atrás, que às vezes estava numa gavetinha e a gavetinha fechada. Então, a gente vai buscar nesse subconsciente esses padrões emocionais que sustenta, que mantém esse ciclo nosso. Então, gente, existem vários, né? Medo, culpa, nós vamos falar um pouquinho mais profundo na frente sobre eles. O medo, a culpa, rejeição, abandono, controle. Algum desses aqui, se você já se nossa, isso aqui, nem que seja numa fração, num dínamo, né? De 0 a 10, um número menor, aonde, né? 2, 3, eu tenho isso. Vamos lá. Todo padrão, gente, todo padrão das nossas vidas, ele é sustentado por uma emoção primária. E aí a gente tem a emoção primária e a secundária, que a gente vai estar falando. Então, a emoção primária é aquela que é sentida, né? E o comportamento repetitivo. Então, você sente, você repete comportamento, você sente, você repete comportamento. Então, a gente vai ter que parar e prestar atenção atrás do morro. O que que eu sinto para saber por que que esse comportamento está se repetindo, né? Porque o corpo, gente, ele guarda lá, assim, ó, guarda bem guardadinho lá dentro o que a mente evitou de sentir. A mente evitou, a mente fingiu que está tudo bem, usou uma máscara, deu uma tapeada. Aí o corpo vai sentir, a vida vai se repetir de alguma forma. Porque nós temos, ó, as emoções primárias, né? O que que é emoções primárias? São aquelas básicas. Vocês assistiram o filme que falaram lá das emoções? Super legal, super indico. Ah, Nós temos emoções primárias, que é as básicas, essas universais, que é a instintiva. Elas surgem automaticamente diante de um estímulo e não depende de um pensamento elaborado, não depende de você pensar, não depende da mente, entende? Ela é rápida, ela é instintiva. E aí tem o medo, que o medo é uma projeção de sobrevivência. A raiva, que é defesa, é limite, é reação. A tristeza, que é perda, recolhimento, luto. A alegria, que é satisfação, expansão. O nojo, que é a rejeição. É, o auto-perdão, que é surpresa, alerta, adaptação. Olha que legal. Agora tem as secundárias, porque se você não tiver no ciclo repetitivo da primária, pode ser que esteja no das secundárias, que é, olha, a culpa é uma mistura de medo com crenças. Gente, isso é lindo demais, entender isso, porque todos os resultados seus, todos os seus resultados hoje
são resultados de crenças suas, de crenças. Todos os resultados. Resultado em todos a roda da vida, em todos os pilares. São crenças. Então, a culpa é uma mistura do medo com crença. A vergonha é uma mistura de medo com mais rejeição. Olha para você ver. E aí vem o julgamento. Então, a pessoa tem vergonha do julgamento, ela tem vergonha porque ela tem um tipo de rejeição. A rejeição vem do medo, entende? E aí tem a ansiedade, eu estou falando das secundárias. A ansiedade, que é o medo, ó, primário, mais o apego. A ansiedade é apego, olha que lindo. O ressentimento, que é a raiva reprimida mais a memória. A insegurança, que é o medo, mais a expectativa não atendida aquilo que você esperava e que não aconteceu, Deve ser o dela, porque parece que ou tanto expectativa e não aconteceu. ninguém não dá conta. E aí vem o desânimo, que é a tristeza prolongada mais doença. Olha que interessante. Vê se você cabe em algum desses e anota algum desses. Essas aqui que a gente acabou de falar são as secundárias. Elas são repetidas e sustentadas pelo campo mental. As primeiras não são sustentadas pelo campo mental. Elas são instintivas, rápidas. Já as secundárias, elas são sustentadas. Olha que interessante. Então, quando você cura a emoção primária, a primária, você ressignifica o pensamento. Automaticamente, a emoção secundária perde a força. Automaticamente. Ela perde, ela não tem mais sentido. Entende? Por isso que é bom a gente dar atenção nas primárias, porque as secundárias vão sair automaticamente. Legal isso, não é? Então, anotem aí. Qual que você tem, qual que você precisa trabalhar, o que está fazendo você repetir, que ciclo, é apego, é o quê? É secundária, é primária? A maioria de nós estamos nos ciclos repetitivos das secundárias. Sabe por quê? Porque as secundárias são as que são sustentadas pelo campo mental, pelas nossas sinapses neurais, pelos caminhos que a gente cria, crenças, pelas crenças. Aquilo que eu acredito ser, eu tenho um apego, eu não posso, por exemplo, eu não posso vender essa casa porque eu tenho um apego emocional, porque eu vivo aqui anos, porque, entende? Apego. Aí você tem uma crença que você precisa sustentar aquilo, aguentar aquilo, porque você aprendeu daquele jeito, e aí você vive naquela culpa, naquela vergonha. Por quê? Porque tem medo do julgamento, tem medo de falar, medo de não ser aceito, medo que as pessoas não gostem de você. E aí você sente essa emoção secundária e nem percebe. Vocês já se pegaram em alguma emoção secundária, dessas aqui que eu falei, ou básica, né, das primárias ou dessas secundárias, vocês se viram em alguma? Eu, há uns anos atrás, eu me via em quase todas. Só dela que está A travada. culpa, que era a mistura do medo com a crença, eu tinha muito medo. Gente, medo de um monte de coisa. Tinha medo de morrer, tinha medo. Não, era medo, uns medos mais absurdos, que vocês não têm nem ideia. Vergonha, eu tinha muita vergonha. Eu tinha vergonha de falar. Eu já contei isso aqui para vocês, alguns que já foram em outros eventos nossos. Eu tomei bomba no segundo ano, no primeiro ano do segundo grau, porque eu tinha vergonha de perguntar, de falar. Eu não levantava o dedo para perguntar para a professora que eu não tinha entendido, com medo de julgamento dos outros, pensar, nossa, ela não entendeu nada, nossa, ela é burra. Olha, que bobeira, né? Ansiedade, quem de nós que não tem? Todos nós temos, gente.
Não é porque eu estou aqui dando aula, que eu estou ensinando, que eu não tenho um grau também. Vocês não têm ideia do dia hoje, o quanto o dia foi pesado. Nó! Me deu um frio no estômago, assim, ó. Começou a me dar um mal-estar. Eu peguei e falei: calma, Regina, calma, tudo vai dar certo. Até o que está errado, nós vamos achar um jeito de dar certo. Porque eu e a Evelyn, nós trabalhamos o dia todo, muito, muito, muito lá para implementar um programa para no final dava errado. Tentava de novo, sabe assim, que coisas que dependem dos outros, de ajuda externa, que não era só nós. Aí eu falei: olha, o que não tem remédio, remediado está. Ok, não deu certo hoje, vamos fechar esse computador, vamos fechar isso tudo. Amanhã a gente tenta de novo. Por quê? Porque dá aquela ansiedade. Até minha barriga começou. Eu falei: calma. Aí eu falei: olha que interessante, como é bom a gente sentir, porque quando a gente vai ensinar, a gente sabe o que, que o outro sente, né? O estômago deu sinal na hora. Eu falei: gente, olha que incrível. Insegurança. Gente, quem de nós que não teve insegurança ou não tem, num grau maior ou menor? Porque às vezes a gente tem uma expectativa de não ser, e ela não vai ser atendida. Aí a gente cria essa expectativa e aí a gente decepciona. Desânimo, quem de nós que não tem, num grau maior ou menor? Eu sou super otimista, tem pessoas aqui também que são, que eu sei, a maioria, mas tem dia que você não consegue, que dá uma tristezazinha. O que não pode é prolongar essa tristeza, é sair dessa vibração, dessa crença, dessa densidade e ir para outra, né? Então, o tempo todo, o dia todo, a cada minuto, eu diria que eu tenho uma professora que fala a cada milésimo de segundo, ou seja, muito mais profundo do que a cada minuto, né? A cada segundo, a cada milésimo de segundo, eu, você, nós temos a oportunidade, a chance de vibrar numa outra estação, de vibrar numa outra crença, num outro sentimento, numa outra emoção. É nós é que escolhemos. Porque como é que você faz? Você vai escolher ficar triste o dia inteiro? Não, acolhe a sua tristeza, dá nome para ela. Por quê? Ah, por quê? Vai lá e resolve. Não resolveu, não? Ok, amanhã é outro dia. Desapego, até dos problemas. Desapego. Então, gente, qual que é a questão? A gente vai fazer aqui agora um exercício de mapeamento dessas emoções. E aí, é o mapeamento da emoção e da reação. O que que essa emoção causa? Qual a reação? Aí pensa agora, para você e agora, e pensa numa situação, ok, X. Agora pensa numa emoção que essa situação te causa. Presta atenção no seu pensamento. Aí, depois que você conseguiu colocar ela, pensar no seu pensamento, dá um nome para ela e faz uma ação diferente. Ok, você vai ter resultados diferentes. Então, é assim que funciona, certo? Agora, escreve aí no seu caderninho o protocolo da consciência. Qual é o protocolo da consciência? Anota aí. Quando sinto pontinhos, o nome da emoção. Quando sinto, exemplo, tristeza. Quando sinto medo, o que que você sente? Quando sinto decepcionado, vai. Quando sinto pontinhos, agora continua. Meu corpo reage, pontinhos. Como que seu corpo reage? O meu hoje reagiu com dor no estômago, mal-estar. Meu corpo reagiu. Aí você vai escrever, ó, quando sinto pontinhos, meu corpo reage, pontinhos. Eu costumo fazer. O que que você costuma fazer? Aí você vai descobrir o seu ciclo. O que que você anda repetindo? Você vai descobrir. Eu costumo fazer o quê? Entendeu?
Pensa nisso. Pensa nisso. Escreve seu protocolo, certo? Ok? Tudo para todo mundo? Foi rápido ou deu para escrever? Tá tudo certo? Deu para entender? Beleza, então vamos passar para frente. Então vamos mais um pouquinho. Já que deu tudo certo, vamos mais um pouquinho. Que é, nós vamos fazer agora o nosso momento. Estou vendo que ainda tem gente escrevendo. Ok, escreveu, tudo certo. Beleza. Agora vamos fazer o nosso momento. Gente, ainda bem que vocês não estão escutando o meu som aqui. Deve ser a configuração do meu computador que não pega o barulho externo. Porque vocês não têm ideia da. Eu estou dando aula aqui, vocês não têm ideia da música que está aqui, ó, me ouvindo. Não vou nem falar para não induzir vocês a pensar na música. Eu estou fazendo um esforço muito maior para eu poder dar conta de falar, sabe, e separar os sons. É incrível isso, né? Gente, isso é, antes da gente fazer nossa emocionalização, isso é um aprendizado para nós, né? Todas as vezes que nós formos ligar o som na nossa casa, pensa que o vizinho pode estar dando aula, pensa que o vizinho pode estar numa reunião, pensa o vizinho pode estar numa ligação. E aí, né? A não ser o dia de uma festa, aí, mas entende? É bom chamar atenção para a gente, né? Quando a gente sofre isso, nada de reclamação, é só a questão da gente aprender com a situação, né? Aprender com a situação. Agora que vai ser o meu desafio, gente, porque a música que está passando eu adoro dançar e eu vou ter que agora voltar para cá. Gente, que exercício mais gostoso no dia de hoje, para mim, para fazer eu voltar para cá, para o agora, para mim, para o meu interior e a gente viver isso que tem que ser vivido. Então eu te convido, senta de uma forma que você sente agradável, respira fundo, respira bem fundo. Isso. Se for preciso, põe a mão no coração. Você sentir lá dentro, sinta o seu coração bater, sinta a sua energia fluir em todo o seu corpo, sinta o seu corpo em apoio, ou com a cadeira, ou com a cama, onde você estiver. Isso traz a gente para o aqui, para o agora. Respira fundo. Isso. Agora eu vou te convidar a sentir a emoção que você escreveu lá atrás, que você identificou lá atrás. Eu vou te convidar a sentir em qual local do corpo que você sente ela. Se permita sentir. Isso. Agora, o que que a gente vai fazer? Leva luz para esse órgão. Leva luz. No meu caso é no estômago. Leva luz. No seu é onde? Leva luz, muita luz para esse lugar. E agora nós vamos ressignificar com as seguintes palavras. Nós vamos ressignificar dizendo o seguinte: essa emoção só quer me proteger, mas agora eu escolho outro caminho. Eu escolho outro caminho. Repete essa frase para você acreditar nela. Essa emoção estava querendo me proteger, mas agora eu escolho outro caminho. Respira fundo. Isso, respira fundo. Isso. E sinta agora uma leveza. Sinta o corpo leve. Sinta esse seu corpo todo regenerado.
as células todas saudáveis. Agora veja você equilibrado. Equilibrado corpo, equilibrado mente, equilibrado coração, equilibrado espiritual. Você agora, nesse momento, é um ser que escolheu vibrar numa outra vibração. Você escolhe ser feliz. Você escolhe compreender seus sentimentos, mas não se apegar a ele. Escolha soltar. Escolha soltar. Solta. Solta esse sentimento. Isso. Isso. Agora respira fundo, como que selando esse momento, como que se empoderando, se fortalecendo. Isso. E respira fundo e vai voltando e volta. Isso. Isso. Gostoso, né? Quando a gente vai para aquele lugar onde a gente entra lá dentro e sente lá, é como se a gente tivesse encontrado com o nosso Deus interior. É muito gostoso esse lugar. A maioria das pessoas sofrem, sente saudade, é desse lugar. Sente saudade, não sabe nem de que é. É saudade de voltar para casa, voltar para esse lugar, lá dentro, nosso interior. É a gente com a gente mesmo. E isso é um exercício, gente, curador, onde você entra, é você e você. Ressignifica, desapega, solta e volta. É bom demais, não é? Gente, para a gente finalizar o nosso momento, eu vou deixar como dever de casa para vocês praticar essas pausas conscientes antes de agir. Antes de você agir, antes de você ter uma reação, pausa, consciente, traga, respira fundo. A hora que você for responder alguém, respira fundo. A hora que você for tomar uma atitude, respira fundo. Respira fundo. Detalhe, nomeie essas emoções antes de qualquer ação, dá nome para elas. Se vocês fizerem isso, só isso, pronto. Você já resolve metade dos seus problemas. Metade dos seus problemas acaba. Sabe por quê? Porque você vai dar nome, vai entender, soltou, escolheu outra vibração. Sabe o rádio, sintonia de rádio, a sintonia de quando você vai, a frequência do rádio, aqui em Patos, por exemplo, é 104, 105, 99, cada uma é uma estação de rádio. Aqui, quando a gente faz isso, a gente escolhe, a gente seleciona em que estação eu quero vibrar, no desapego. Em que estação eu quero vibrar e entender o luto. Que vibração eu quero? Entender, compreender você. Isso é autoconhecimento. Saber qual emoção, entender ela, aceitar que está sentindo, porque não tem como você curar se você não entender. Não, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Eu não tenho o que curar, não tenho o que fazer, né? Então precisa entender e ser humilde o suficiente para se reconhecer aquilo. Eu preciso melhorar isso. Entendeu? Aí você vai lá e escolhe. Gente, a palavra-chave de hoje é escolha. Decida, decisão. Escolha uma nova frequência. Só isso. Em milésimos de segundo, você muda de estação. Apertou o dedinho ali, pronto. Parece mágica. E é. E é mágica. Basta escolher, gente. Outro pensamento, outra sensação. Muda. Vai ficar? Vai. O estômago vai continuar doendo? Vai. Mas fala, olha, eu entendi, ok, pode recuperar aí, porque
Eu vou dar um tempo, depois eu volto nisso. Pronto, não tem jeito. É aquele ditado: o que não tem remédio, remediado está. Então, como que você vai ficar lutando lá nas suas emoções primárias, nas suas emoções secundárias? Você vai ficar nisso até quando? Todo ciclo repetitivo, olha o que a gente falou lá no inicinho. Todo ciclo repetitivo, ele tem um padrão emocional que sustenta ele. Tem um padrão emocional. Descubra o seu padrão emocional. Descobrir o seu padrão emocional, aonde que é, o que que é? Gente, nós somos muito capazes de fazer essa mudança. Eu tenho um vídeo que eu recebi para eu colocar nos meus slides, que eu vou mandar para vocês sobre a capacidade da nossa energia que a gente tem. A capacidade da nossa energia. Vocês não têm ideia do quanto nós temos uma capacidade fora do normal. Eu já estou até procurando aqui, que eu já vou mandar para vocês esse vídeo. O quanto nós temos essa capacidade e a gente não dá essa atenção devida. Por quê? Porque a gente não reconhece o quanto. Ó, já mandei no grupo, o quanto a gente não reconhece o nosso potencial. É você, criatura, que vai se curar. É você, é só mudar a estação. Então a gente precisa aprender como mudar, o que fazer, aonde fazer. Entende? É preciso dar essa atenção para isso. Certo? Então, fica a reflexão, fica o dever, fica o questionamento, fica a questão de entender aonde, como e ressignificar. É simples? É. Fica parecendo que é mágica, mas é. Respira. Em qualquer lugar que você estiver, tá na fila do banco, tá no banheiro, tá que você estiver fazendo, no trabalho, tá caminhando, vai atravessar a rua, respira fundo. Muda. Eu escolho vibrar numa frequência. Escolha. Vocês vão ver a diferença. Começa a fazer escolhas consciente. Vai mudar. Vai mudar. Então é isso. O conteúdo da nossa aula hoje é isso. Eu vou parar aqui a gravação agora, né? Para depois o pessoal poder assistir até aqui. E aí fica para a gente poder conversar, discutir e pegar alguma ideia, algum insight, porque, gente, no final do mês, a gente precisa ter rompido essa questão dessas repetições. Nem que seja de uma coisa. Eu achei tão legal essa semana, eu ouvi, eu quero comentar com vocês. Por isso que eu falei que todos nós temos ansiedade, medo em algum grau. Porém, por exemplo, a escassez. Eu achei legal esse exemplo, a escassez. Todos nós temos, de alguma forma, grau de escassez. Por mais que a gente é abundante, que a gente é próspero e a gente é desapegado, a gente tem um grau ali de escassez. Por quê? Tem gente que é escasso, que tem dinheiro e não consegue alimentar bem. Tem gente que é escasso e não consegue algo novo. Eu conheci um senhor que tinha dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ele morava numa chácara aqui perto de Patos. Ele vinha descalço para economizar as botinas. Chegava aqui na cidade, lavava os pés e calçava a botina. O que que era? Ele era rico, fazendeirão, um monte de cabeça de gato daqueles branquinho, e era escasso. Por quê? Porque não sabe nem usufruir daquilo. Então ele tinha uma escassez. Tem gente que tem a escassez de pequena, ganha ali um X e, enfim, não consegue. Tem gente que tem outro tipo de escassez.
que é a escassez? O medo da falta. E aí a pessoa fala assim, Regina, vamos fazer um lançamento? Eu quero que você investe 50 mil reais e eu não te garanto que vai voltar nesse lançamento isso e isso. Eu vou ficar meio, usar a minha escassez. Eu vou falar, opa, será? Gastar 50 no tráfego, será que vai voltar? É um tipo de escassez, entende? Então, cada um escolhe aonde que você quer vibrar. É numa coisa muito grande ou é numa pequena? Porque vibrar, você vai vibrar. Então, nessas emoções, nesses medos aqui, aonde que você quer? Você quer permanecer nos ciclos? Não quer, não? Muda a estação, certo? É sobre isso. É sobre nossa mentalidade. É sobre elevar o nível de consciência. É sobre a gente descascar a cebola mais uma casca. Porque hoje a gente está tirando só mais uma casca. A gente não vai sair daqui evoluidíssimos, pronto. Não, é o processo. Hoje foi mais uma casca da cebola, tá bom? Então, bora lá. Deixa eu parar aqui, só um segundo.